Maranata Cenáculo. Quem está feliz com Jesus, dá glória a Deus, igreja? Quem crê que Ele está aqui nesta igreja, dá glória a Jesus? Dá uma salva de palmas para Ele bem forte, Cenáculo. Com alegria no coração, exaltando o teu Senhor. Amém, igreja? Pode ser sentado debaixo dessa fé, se é que você tem ela. Amém, meu irmão? Que Jesus confirme em nossos corações se essa fé é existente, né? Porque na verdade muitos gritam e chamam por Ele, mas poucos na verdade o obedecem e creem, amém, na sua existência. Então, espere em Cristo que Jesus não seja uma marca proferida pela tua boca, amém, mas uma obra que você aprendeu a amar, uma pessoa que você aprendeu a obedecer. Que Deus abençoe toda a igreja que está com a fé, que está aqui nesta igreja nesta noite. Estamos ao vivo dia 6 de março de 2014, diretamente da igreja Cenáculo Fé, sua sede em São Paulo, amém, em transmissão ao vivo pelo horadaverdade.com. Quero agradecer ao meu Senhor pela oportunidade que Ele me concedeu de poder estar junto com essa igreja novamente na pregação desta palavra, amém, mandar o meu abraço e o meu beijo em nome de Jesus, de toda essa igreja, aos nossos irmãos que estão aí pela internet participando, amém, da campanha O Toque da Trombeta, a campanha, amém, de preparação e santificação para a volta de Jesus, aos nossos irmãos que estão aqui em São Paulo, congregados aqui na sede, amém, que Deus abençoe a todos. A igreja vai levantar sua mão para o céu, vai cumprimentar os teus irmãos que estão pela internet, saudando-os, amém, com a verdadeira esperança, amém, de que Jesus virá e não tardará. Dizendo Maranata, Maranata, porque aquele que crê diz, e aquele que crê nele, Cenáculo, se prepara para ele e para este dia. Dá uma salva de palmas para Jesus. Bom, meus irmãos, o pastor aqui que dá alguns avisos aqui antes de nós orarmos. Não estranhem, você está na mesma igreja, tá? Não fiquem estranhados. Eu falei para os irmãos aqui, mudou a figura, só não mudou o pastor. Então quer dizer que a oração de vocês está muito fraca. Vocês têm que orar mais forte. Amém? Os irmãos pintaram a igreja, deram um tapa aí, mas não mudou o pastor. O pastor continua sendo aquele cara lá, ó. Amém? Então não estranhem, vocês estão na igreja de vocês. Fiquem tranquilos. Bom, meus irmãos, o pastor, antes de tudo, quero dar aqui alguns avisos importantes para que essa igreja se mantenha, né? O pastor, eu quero dizer à igreja para não se esquecer, tenho dito isso sempre, amém, não se esqueça, igreja Cenáculo Fé, amém, significa igreja humana, igreja pessoal, igreja física, que fez sua opção, sua escolha de servir a Jesus nesse presente século. Quer dizer que esta igreja, mesmo que Jesus tenha morrido por ela, e dado aos que estão aqui graça e misericórdia para se salvar, não quer dizer que os anjos vão descer e vão pregar, que os anjos vão descer e vão abrir a igreja, que tudo que está sendo feito aqui é feito, amém, só pelo poder do céu. Também pelo poder voluntário das pessoas que congregam aqui, de gente que ora, intercede, dizima, oferta, representa a causa, escuta o que o pastor fala, obedece aquilo que a gente pede aqui no altar para o funcionamento dessa igreja aqui. Que aliás tem alguns aí que estão achando que tudo que acontece aqui cai do céu. Então por isso que ele não se comove muito pela necessidade da igreja, pela realidade da igreja, pela sua frieza, obviamente. Porque ele não tem noção ainda de que esta igreja é feita de pessoas, não de anjos, de seres humanos que fizeram a sua opção por Jesus. Então espere em Cristo que aqueles que têm sido muito edificados por esta igreja, abençoados por este ministério, por esta obra, vocês sabem recompensar, abençoar, interceder, velar, para que essa igreja se permaneça aberta, fazendo o que ela gosta de fazer, que é cumprir o ministério pastoral, pregar o evangelho, corresponder ao que o nosso Senhor nos confiou, amém, que é a sua palavra. Esperem em Jesus, que aqueles que sempre me escutam pregar aqui, vocês não pensem que nós estamos aqui facilmente pregando, amém, pelo contrário, conheçam as realidades dessa igreja que você vai chorar. Você pode ter certeza de uma coisa, que o povo de fora, que não é membro daqui, tem mais percepção, mais afinidade para entender que essa igreja é um milagre, ela está aberta, do que os próprios membros que chegam aqui para balangar o berço e achar que tudo aqui é fácil. Espere Jesus que eles não te passem a perna. Que tem gente que não é membro dessa igreja, está sendo melhor do que gente que é.
Amém? E o pastor não estou aqui para desmerecer membro aqui. Eu estou para dizer para você que eu estou cumprindo o meu papel aqui nessa igreja, nessa obra. Cumpra o teu também como membro e os demais aqui. Que torcida para a gente é o que mais tem. Gente que aplaude, que fala vai fundo, continua, etc, etc, é o que mais tem. O que falta para nós é gente que ama, gente que tem palavra, gente que tem ação. E graças ao meu bom Jesus, são os poucos que têm feito diferença aqui. Bom, irmãos, então quero falar à igreja que nenhum programa dessa igreja que vai à mídia, nenhuma atividade missionária dessa igreja, não sai do papel se não tiver gente para cumprir, gente para dizimar e ofertar. Se você quer uma igreja para frequentar, não vai ser o cenáculo da fé. Se você quiser uma igreja para ser membro, essa é a igreja. Espere em Cristo que os irmãos correspondam. Aproveitando que o pastor, eu estou dizendo isso, pelo pedido do meu Senhor, do que nós temos enfrentado aqui com pouca gente para colaborar, eu estou lembrando os irmãos que semana que vem, agora, dia 15 e dia 20 agora, de semana que vem, eu estou viajando para os Estados Unidos para cumprir uma agenda missionária dessa igreja que ninguém quer ir. E deixar claro ao povo aqui, que aqui não tem pastor que anda de iate, de avião, que mora em mansão, que está na coluna dos homens mais ricos do mundo, se não do Brasil. Não tem idiota, não tem palhaço aqui. Fazendo do evangelho, da palavra de Deus, um instrumento de arrecadação, de extorsão e usurpação de poder. Pelo contrário, os irmãos que congregam aqui sabem do que eu estou falando. Nós amamos as almas, principalmente nosso Senhor. E eu gostaria de lembrá-los que a semana que vem agora, eu estarei indo para Boston, Somerville, dia 15 e dia 20, realizar um culto às 7 da noite, dentro de um hotel, chamado Hotel Holiday Inn, lá em Somerville, muito conhecido, que foi locado, reservado com os fundos dessa igreja, pelo povo que ajuda e colabora aqui, para que a palavra e a mensagem cristã seja pregada num lugar onde igreja nenhuma mais quer pregar. Ninguém mais ouve se falar da verdade de Cristo. Estamos indo para um deserto. E muitos são os ossos secos ali. Então eu espero em Cristo que pelo menos você ore, interceda, já que você não quer se incluir à lista desses missionários, desses homens consagrados para a atividade cristã, então que você pelo menos ore e interceda por quem vai. Porque nós temos que cumprir algo aqui nessa igreja, que não é todo mundo que quer nenhum. Aliás, poucos querem. Então semana que vem eu estou viajando para lá. E espero em Cristo que essa igreja fique em ordem, fique decente, obediente, presente, que é isso que eu espero de todos vocês aqui. Amém? Então, um aviso a quem está pela internet agora, dia 15 e dia 20, para quem está nos Estados Unidos. Dia 15 e dia 20 agora de março, às 7 da noite, estarei dentro de uma sala locada por essa igreja, no Hotel Holiday Inn, para a realização de 2 cultos, à espera de vocês. Entrada franca, entra quem quer, vai quem quer, ninguém paga nada, é só ir lá, encarar o Jesus que fala nesta igreja e fazer o teu concerto com Ele. Quantos estão orando, diz amém. Quantos estão orando, diz amém. Amém. E só fazer aqui uma referência, domingo, atividade normal nessa igreja, 9 horas da manhã, doutrinação para quem quer ser membro e culto de oração. Sexta-feira, amanhã, 5 da tarde, programa Hora da Verdade, que também vai pelo ar, na televisão, por um milagre, pelos esforços de quem ama essa igreja, para que a mensagem seja pregada e outras almas que não vieram a Cristo sejam impactadas e libertas do poder de Satanás, do poder maligno. Espero, Jesus, que os irmãos estejam orando, intercedendo para que esta palavra surta o seu efeito natural, amém, nos corações, que é a conversão e o arrependimento a Jesus. Amém, cenáculo? Vai amanhã, 5 da tarde, pela TV aberta, aqui em São Paulo, capital. Quem não tiver, amém, TV a cabo para assistir, amém, está mais sofisticado, vai poder assistir pela internet, amém, porque o vídeo vai estar disponível a vocês. Em nome de Jesus. Lembrando aos membros dessa igreja, os encarecidos, amém, que sexta-feira tem culto de membros aqui nessa igreja, às 8 da noite, culto fechado. Amém? Teve irmão vindo terça-feira aí, pensando que tinha culto e não tinha, nós avisamos, e os irmãos vieram sem saber. Amém? Sexta-feira, aliás, vieram porque não vieram no culto.
Sexta-feira, confirmado, culto de doutrina, você pode vir, que você não vai se deparar com o pintor, vai se deparar, amém, com o pastor, com os irmãos, tudo limpinho. Amém, cenáculo? Quero agradecer aos meus irmãos que passaram o carnaval comigo, me ajudando todos os irmãos a dar uma reforma nessa igreja digna, amém, a prepará-la exatamente para o que ela sabe fazer, a missão, amém, cristã. Agradecer a todos os irmãos, que Deus te retribua, te dê em dobro, que o Senhor faça com certeza de tudo que você fez pela igreja, faça em ação de graça e misericórdia sobre a tua família, sobre a tua vida principalmente, amém. Não interessa saber quem era, o importante é que eu sei quem é, amém, Jesus também. Vamos ficar de pé. Domingo, 7 da noite, nós estamos de volta, culto aberto, igreja Cenáculo Fé em condição de receber quem quer. Pela internet, aqui em São Paulo, na sede. Amém, Jesus, não esqueça, 7 da noite, filho. Já reserva aí um horário para Jesus falar ao teu coração. Pastor, Jesus fala, filho. É só saber aonde ele está. Ô Cenáculo, você está com a Bíblia debaixo do braço? Então põe ela na tua mão, que você vai fazer um barulho de protesto. De validar as escrituras sagradas do pensamento dos religiosos, principalmente aqueles que se dizem ser cristãos. Essa semana agora no carnaval, nós tivemos o desprazer de ver novamente blocos evangélicos representando missão evangelística com barulho. Eu nunca vi isso na minha vida lá na Bíblia. Estou vendo isso agora. Carnaval sem bebida, sem agressão, sem prostituição, carnaval ético. Você já viu carnaval ético? Pois é, o movimento evangélico está, nesse momento, inovando, criando. Você, filho, que quer dançar, sem droga, sem prostituição, sem briga. Você que quer dançar sem ficar pelado. Mostrar que Jesus é alegre, feliz, extrovertido, sai para a rua colorido, batendo o seu tambor para fazer barulho. Você que quer, vá para os quintos dos infernos, você e o diabo, e toda a cambada de Satanás, porque é para lá que você vai. Vai ou vai, cenáculo? Vai. Se você acha que eu estou sendo sem educação, pergunta para a Bíblia o que ela pensa. Só me faltava essa agora. Carnaval ético. Os irmãos querem ir para o carnaval ético? Não é o ético, você quer o original, né? Que do jeito que você está aí amarelão, eu acho que é que você vai para lá mesmo. Você vai lá para as rosas de ouro, não é para rosa de sarão não. Se você não der um jeito na tua vida espiritual, é para lá que você vai. Cenáculo, faz o barulho aí de protesto. Carnaval é no mundo, filhão. Carnaval é pro ímpio, conversinha furada de quem quer pular. Vai, Cenáculo, passa espada no diabo aí, irmão. Se entendeu, Deus, ouçam aí, ó. Bíblia na mão do crente, que faz opinião. Amém, igreja? Você vai levantar essa espada para o céu. Que é aí que entra a questão. O povo tem força para ir para a rua para fazer barulho e contradição. Isso é reversão, mas na hora de orar trava. Se botar um funk, ele desembrocha. Mas se pede para orar, ele tranca as quatro, não sai do lugar. Vai, Cenáculo, faz a diferença, sai da tua boca e ora toda esta igreja orando em nome de Jesus. Os internautas orando e clamando conosco também. Vai, Cenáculo, vai, Cenáculo, vai, igreja. Clama, Cenáculo, clama. Chama por ele, meus irmãos. A poder no sangue, a poder no sangue, a poder no sangue de Jesus. Meu Senhor, meu Salvador, nós te pedimos a tua misericórdia, a tua graça. Liberamos o Santo de Israel pelo teu sangue, para que o teu Espírito, Senhor, fale conosco nesta noite, quebrando, meu Santo Jesus, toda arma demoníaca, toda potestade, todo principado que trabalha, meu Senhor, para distanciar as almas do grande chamado da tua salvação. Eu te peço, meu Senhor, quebra a dureza, a soberba, o orgulho, a prepotência, a arrogância, a apostasia, a rebelião, pelo teu sangue queima, ananda, frauda, ripia, piostéria, lébia, senivo, oniviosda, pelo teu sangue, meu Santo Jesus, pelo teu sangue, meu Santo Senhor, pela tua misericórdia, fala na tua igreja, fala nesta obra, quebra, meu
meu Senhor, prepara esta obra, este ministério, para te receber no céu, para te receber, Senhor, quando o Senhor vier, pela segunda vez, pela remissão, pela transformação daqueles que te buscam nesta noite. Eu te peço, meu Jesus, prepara a tua igreja, prepara os fiéis para o arrebatamento final, para a última chamada, para a primeira ressurreição. Eu te peço, meu Senhor, fala a tua igreja, fala, meu Santo Jesus. Amém, amém, Senhor. A igreja abre o texto de Mateus. Eu peço aos obreiros aí, por favor, para trocar meu microfone, que ele não está suportando, pastor, por favor. Texto de Mateus, capítulo 9, verso 12, nós vamos ler. Amém. Mateus 9, versículo 12, texto conhecido por muitos que leem a Bíblia aqui. Enquanto os irmãos vão se preparando, Maranata aos meus amados que estão pela internet participando deste culto, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Transmissão ao vivo dia 6 de março de 2014, diretamente da sede da Igreja Cenáculo da Fé para as Nações. Amém. Em transmissão da campanha O Toque da Trombeta, campanha de preparação e santificação para a volta de Jesus. Os irmãos não se esqueçam que domingo nós temos a campanha da abertura dos 7 selos. Amém. Todos em jejum e consagração pelo que Deus tem revelado a essa igreja. Amém. Texto a ser lido, Mateus 9, 12, que diz: Jesus, porém, ouvindo, disse: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. E de, porém, aprendei que significa misericórdia quer e não sacrifícios, pois eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores para o arrependimento. Quem crê nesta palavra, dá glória a Deus? Quem crê nela, dá glória a Jesus, cenáculo. Dá glória a Deus, igreja! Marapia sere coprivi esteriviosda. Pode se assentar. Deus abençoe a todos. Pastor, eu quero dizer aos amados irmãos aqui nesta noite que me obriga a pregar o que eu vou pregar hoje aqui nessa noite. Não é somente a confirmação do Espírito Santo, mas também a realidade que nós estamos enfrentando, eu digo o cristianismo está enfrentando, que são os diversos gêneros de pessoas que estão nesse momento sendo impactados pela chamada da salvação. As diversas formas de atuação humana diante daquilo que Deus propôs por intermédio do seu Filho na cruz, pela salvação da humanidade. Se eu perguntar hoje para quem está lá fora, para que cristianismo, eles não vão, nesse momento, me definir o caminho dessa motivação. A sociedade pouco tem por esclarecimento o que é Jesus. Há ali na sociedade agora a concepção de que o cristianismo seja uma cultura religiosa, um dos segmentos religiosos que compõem um papel importantíssimo para a sociedade de filosofia, harmonização com a vida, espiritualidade, etc, 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 que desemboca exatamente no mesmo sentido de todas as religiões. Um livro de autoajuda, que é errado. Mas tudo para mim vier para dentro da realidade da igreja hoje, muitos proclamam este nome Jesus, se envolvem com esta expressão, mas não sabem dizer ao certo quem ele é ou por que estão aqui. Que deveriam, mas não podem. Por vários motivos, porque não leem a Bíblia, ou então porque alguém os enganou pela fraude da liderança das igrejas, infelizmente. E há também aquela outra realidade de gente que está com pensamento réprobo, com vontade de ir embora, porque não tem mais nada que lhe prenda aqui ou então com Jesus. E nesse exato momento ele está elaborando uma forma de sair com glória, honras, etc., para uma outra jornada de experiência. Nós estamos, tanto que vários cientistas da religião já assumem com uma transição, com troca-troca de religião, e a igreja evangélica, o movimento evangélico é um dos piores atualmente, que mais
perde fiéis para outras religiões. Ou seja, inchou e agora está mandando embora todos esses delinquentes. Bom, meus amados, mas eu como pastor, isso como igreja, nós temos que analisar o quê? Né? Aquilo que mais deve ser respeitado por todo mundo aqui. A Bíblia Sagrada. Porque a palavra de Deus, ela não é só um livro de regra. Ela é uma bússola. Porque o papel da palavra de Deus é sim, direcionar, instruir, comandar aqueles que fazem a sua leitura para exatamente aonde está o plano definido de Deus para o homem. O plano que eu quero dizer, o que Deus tem a propor, te oferecer. Então é muito aceitável que todo mundo aqui reconheça. A Bíblia, ela tem ordem cronológica, de história, de tempo e doutrina. E nós não podemos ignorar que ela é movida e feita de várias repartições. Não é porque se trata de um livro escrito, mas porque se trata de um composto importante e fundamental para você entrar num caminho reto, definido, comum, ímpar, que te leve exatamente aonde Deus quer que você se salve, que você seja abençoado. Então, se eu começar a ler o Antigo Testamento e parar no último livro dele, eu tenho um sério problema. Por quê? Porque se eu parar a leitura, a Bíblia está dizendo para mim, aqui o homem morre pela ira de Deus. Mas se eu agrego o Novo Testamento ao Antigo Testamento que eu li, eu entro na esperança de Deus de me salvar. E eu tenho uma esperança, porque a esperança, Ele também propõe. Por isso, quem lê a Bíblia tem que entender o seguinte, que cada livro tem o seu tempo, o seu ensino, o seu papel, o seu fundamento, para te fazer o que a Bíblia toda é a favor, um ser cristão, para que todos sejam unicamente de Jesus. Porque se você ler com vista panorâmica o que a Bíblia ensina, ela vai te moldar exatamente tudo aquilo que você precisa, necessita, todas as motivações que te façam abraçar a Jesus e nunca mais largar. E eu quero exercitar com vocês aqui alguma dessas divisões para ver se o povo que está aqui hoje, experimentar direitinho, se o povo que está aqui hoje tem todas as motivações e motivos para que você fique preso a Jesus, não como uma religião, uma cultura, uma opção religiosa, uma tradição familiar ou coisa parecida, ou como um negócio, um profissionalismo, como está acontecendo lá fora. Mas como a única coisa que Deus tem a te propor. Se você não consegue ver Jesus assim, você não entende nada de Bíblia. E nunca leu. Eu te reforço isso. A primeira coisa que a Bíblia me ensina, pela leitura do início das coisas, que nós não podemos evitar. A Bíblia tem antropologia? A Bíblia tem antropologia. Ou seja, ela tem um estudo especial para o homem, para dizer exatamente ao certo, quem é o homem à luz da concepção de Deus. Que, aliás, tem gente que tem um medo tremendo de escutar o que eu vou falar aqui agora. Mas quando eu vou na palavra de Deus, a Bíblia fala, olha, a Bíblia tem um estudo sim, do homem, para dizer quem ele é. E quando ela começa a me falar do homem, ela já começa exatamente a entrar no tema, motivação, razões, que te levam exatamente a definir que Jesus é a melhor coisa que você tem a abraçar agora, porque não tem outra. E exercitando isso com a igreja hoje aqui, Gênesis 3, versículo 7, versículo 8, você pode abrir tua Bíblia. Se a Bíblia Sagrada tem uma antropologia, ela diz o seguinte: o homem que Deus criou, ele foi feito de atitudes e liberdades de escolhas, tá? Mas ele usou a atitude para com Deus,
por parte de Adão e Eva que eu me refiro, para alterar a sua própria natureza, ou seja, ser diferente daquilo que Deus criou. Ao invés da comunhão, ele trocou pela vergonha e o medo que já os dominava. Por quê? Por quê? Porque o pecado foi o principal pivô dessa alteração. O homem, depois de criado por Deus, ele não quis ser natureza de Deus, ele quis o pecado. Então, o estudo do homem na Bíblia, pela palavra de Deus na Bíblia, Deus enxerga o homem como aquele que, ao invés da comunhão com Deus, da amizade, da lealdade, da obediência, ele preferiu o pecado. E por isso, a vergonha e o medo. Quem testifica diz amém. Bom, é bíblico. É bíblico. É o que a Bíblia está me falando. Depois disso, tudo mudou. Por isso que o Gênesis está aí. Para formar a seguinte concepção: o homem que nós deparamos com ele aqui, ou lá atrás na história, não é a natureza que Deus criou. Ou você assume isso, ou você é um tremendo de um ignorante. Outra coisa importante a respeito da antropologia do pecado, desse homem que a Bíblia está tratando aqui, que ao invés da comunhão, ele quis o pecado. Ao invés da obediência, ele quis o pecado. E por isso, tanta vergonha e tanto medo que Adão e Eva sentiram no ato dessa escolha. Atitude de Deus. Bom, se o homem teve uma atitude, Deus deu uma resposta. A atitude de Deus para com o homem é de reprovação absoluta, condenação, maldição e repudio como consequência daquilo que ele escolheu, o pecado. Por favor, os queridos que estão aqui nessa noite, amém? Correspondam a mim para todo mundo não ficar pensando que isso é coisa da minha cabeça, mas coisa de Bíblia. Deus, ele correspondeu ao que o homem escolheu, com condolências, aprovações, com abraços apertados, de um pai como abraça um filho. Quem lê a Bíblia diz aqui o que você pensa, sim ou não? Não. Como Deus repercutiu ao que o homem definiu? É isso que a Bíblia me ensina de antropologia, tá? Pecado. Teve uma consequência séria. Por quê? Deus respondeu, deu resposta. E qual foi a resposta de Deus? Maldição. Inteiro repudio, condenação, maldição, separação, discórdia. E a Bíblia nos dizendo exatamente o quê? Que quando tudo começa, Deus cria, o homem peca, muitas coisas mudam. Até aqui tudo bem? A Bíblia sabe acentuar o homem direito ou não sabe? Sabe dizer quem é ele ou não sabe? Mas tem gente aí que ainda acha que Deus não tem uma definição sobre o que é o ser humano. Outra coisa importante sobre isso que está sendo pregado ainda. A consequência para a raça humana é inevitável. O pecado entrou, tem consequência. A natureza mudou por causa do pecado. E haverá uma sequência de abundantes iniquidades que é vista por Deus em toda a humanidade. Então Deus passa a entender que o pecado não é uma coisa só de Adão e Eva, mas de todos aqueles que também vieram depois deles. Por isso, o primeiro registro é a destruição da raça. Gênesis 3,17. Por isso que Deus vai contra a humanidade para destruí-la pelo dilúvio. E somente 8 se salvaram porque fizeram a opção pelo que Deus pediu. Fora eles, todos morreram. Por quê? Porque Deus passa a entender que o pecado já faz parte do ser humano. Não só de Adão e Eva, como de todos que vieram depois. Então o pecado passa a ter uma descendência. Se você adota a teoria da evolução, você pensa que o mundo começou pela explosão e depois, posteriormente, a raça por intermédio da evolução animal. Essa é a lógica do verdadeiro covarde. Por isso a teoria da evolução fica mais fácil, mais hábil, mais apropriado aceitar esse tipo de coisa, porque assim o ser humano não é a maldade em pessoa.
Mas se você entra na Bíblia para fazer antropologia, daí, filho, a Bíblia diz o seguinte: olha, não só Adão e Eva foram um reverso da criação da natureza legítima, como todos aqueles que descendem. Aí entra a questão: a Bíblia tem vista do homem de que ele é uma descendência do pecado. De que o pecado tem uma descendência, todos nós somos frutos disso. Se Adão e Eva foram isso para Deus, todos nós somos. É o que a Bíblia está me falando, é o que a Bíblia está me dizendo. Como Gênesis 3,17 diz, e Romanos 7, 21, 24 também. Uma pergunta que eu faço para esse povo que está aqui nesta noite: você tem dificuldade de enxergar o pecado na humanidade? Quem tem dificuldade de enxergar o pecado aqui, levanta a mão. Deixa eu ver esse cara. Vai, filho. Você não é macho? Hã? Você não fica braguejando, falando lá fora, cheio de opinião. Vai afinar. Vai. Sabe por quê? Porque o pecado é notícia. O pecado é história. O pecado relata a sua existência. Nós somos alvos de atos e atitudes pecaminosas todos os dias da nossa vida. É uma realidade cotidiana. Mas o interessante do ser humano é o seguinte: o que ele faz não é pecado, mas aquilo que fazem contra ele, isso é pecado. Então, como não tem a gente organizar esse tipo de coisa, a Bíblia diz o seguinte: olha, o pecado é uma realidade de gênero humano. Faz parte do homem. Tem descendência. Ninguém escapa. E a palavra de Deus é formando o quê? Um caminho para que todos aqueles que começam a leitura desde o início sintam, se deparem com a vista de Deus em relação à raça humana, ao homem, que ele diz, é bem diferente daquilo que eu criei. Porque o que eu criei se assemelha a mim. Mas isso aí não é mel. É uma aberração. Tem gente que quer colocar Deus nessa coisa aí. Mas atos, atitudes, a história da humanidade não comprova que Deus está nela. Como também os reis que já governaram aqui nessa terra não vieram por emanação divina. Foram coroados por Deus. Coroados por Deus porcaria nenhuma, filho. Que reinou na burrice do povo há séculos. Achar que Deus coroa homens e pôs gente no trono para reinar. Agora Deus assassinou, matou, extorquiu, roubou, estupou, esquartejou. Que história é essa? A história é sangrenta porque o homem tem assinatura. Até aqui tudo bem, cenáculo? Tudo jóia com você? O pecado passa a ser tratado pela Bíblia, Gênesis 3,17. Como também Romanos 8,20. Eu não estou lendo nada ainda, o irmão fica tranquilo. Só dando referência aqui para ninguém achar que é meu. O pecado passa a ser tratado como um acontecimento de dimensão espiritual no homem. Ou seja, ele se dissemina, ele se procria, ele cresce. Porque o problema não é só físico, fisiológico, mas do espírito do homem. O pecado entrou tanto em Adão e Eva, no seu caráter, penetrou tanto no seu ser, que o pecado passou a ter uma ordem espiritual, que é mais profunda ainda, que diriam assim, mais profunda ainda, o problema do homem com Deus. Então a Bíblia passa a entender que o homem se suja mais quando ele pensa do que quando ele faz. Que ele é mais porco por dentro do que por fora. Espiritualmente Jesus doutrinou que o que procede, o pecado que procede do homem não é o que entra nele, mas o que sai dele. A malignidade do que está sendo pregado aqui está na sua natureza espiritual. Ele nasce assim, é o que a Bíblia está dizendo. Todos nascem para fazer isso, para serem isso, para fazerem tão ou tão pior, tão igual, tão pior quanto aqueles que ficaram lá para trás. Porque, por ordem histórica, é o que se prova. O pecado faz parte do homem. Dizemos assim, vou abandonar, vou largar disso, vou deixar de ser isso, biblicamente é impossível. Porque é crônico.
está inserido em todos nós. É como uma máquina calculada, programada. Nós nascemos para pecar, transgredir, querer o mal. É isso que a Bíblia me diz. E a Bíblia tem a dimensão que é um problema espiritual, não dá para fazer operação. Nem clonando vai mudar. Nem indo para Marte vai mudar. Porque se esse gênero chamado ser humano for para lá, vai virar o Brasil, os Estados Unidos, a França, a Alemanha, que nós temos aqui. Porque o problema está no homem, não está no espaço, no lugar, nas árvores, nos verdes, nos animais, etc, etc, etc. Está em quem administra, governa a vida, quem Deus incumbiu, vida, e não soube respeitar. Texto de Romanos 5:12, versículo 14, versículo 19. Se você abrir a tua Bíblia, a Bíblia entra na questão da imputação imediata, ou seja, a condenação e a morte passam a reinar sobre toda a totalidade dos homens. Uma só ofensa, um homem só, Adão e Eva, dando início do que seria a hereditariedade do mal. É o que a Bíblia fala. A hereditariedade do mal. O que começou lá, inicia. E o que nós temos até hoje é uma evolução de tudo isso. Ou seja, pecado gerando condenação e morte reinando sobre a humanidade em toda a sua totalidade, a começar pelo próprio ser humano. Por quê? Porque a história confirma, não é só a Bíblia que diz. Os irmãos têm problema em admitir isso? Mas como a igreja pode perceber, é o que Paulo doutrinava. A igreja, consequentemente, do que o Evangelho doutrina, do que Jesus ensina, que aqui o estudo do ser humano que a gente faz com a Bíblia, não mostra gente boa, não mostra gênero bom, gênero honesto, íntegro, sincero, de qualidades, mas a Bíblia qualificando, caracterizando, discriminando o homem com uma coisa só: todo mundo feito desse mesmo material, iniquidade. O pecado pode ter oscilações na história de cada um aqui. Tem aquele que se deprava mais, tem aquele que se deprava menos, mas para Deus o homem, ele é uma coisa só. Muda o século, muda figurino, veste roupa diferente conforme o tempo, mas a máquina está programada para fazer a mesma coisa que os maias, os incas fizeram, só que numa coisa mais moderna. Lá eles pegavam o coração do cara para comer. Aqui eles fazem canhão, eles fazem soldados, eles têm outras formas de horrorizar a sociedade, matar, destruir a semelhança. A ser humano continua sendo a mesma coisa. Eu lembro até, eu já assisti um documentário sobre a vida dos maias, como eles viviam. Realmente é macabra, é negro. Mas quando eu pego a história deles e coloco frente aquela fotografia de uma menina nua aos seus 11 anos de idade, correndo toda já contaminada por irradiação da bomba de Hiroshima por causa de uma guerra econômica, sinceramente eu não vejo diferença nenhuma com a pirâmide de lá, com os canhões daqui. Só que tem uns idiotas que gostam de ficar fazendo esse tipo de diferença para dizer que o mundo mudou! E não mudou coisa nenhuma. É pura hipocrisia. É a mesma coisa que continua aí em operância. Se a igreja aceita o que está sendo pregado na Bíblia, que o homem é isso, como Deus pensa, dá uma salva de palmas para Jesus. Que bom. Amém. Bom, nós já estamos formando um caminho de motivação aqui, profundo, aonde Deus passa a trabalhar aqui nessa noite a tua realidade e a tua necessidade. Quando a gente diz aqui para o povo, tá, você vai abandonar o que Deus determinou na cruz pela tua salvação, e você vai para onde? Assim, pelado, sem destino, sem origem, sem pai, sem mãe, sem céu, sem glória, sem salvação, sem direito algum divino. Você tem algum lugar melhor? Alguém?
Em Gênesis 2,17, Gênesis 3,19, versículo 23, versículo 24, está aí com o Gênesis aberto, não está? A Bíblia diz, para quem estuda o homem à vista de Deus, que a penalidade imposta ao pecado foi a morte, e apareceu a morte. Apareceu a morte, a Bíblia está dizendo, apareceu a morte. Na história humana, depois de Adão. Por quê? Todos foram, a partir de Adão, integralmente separados de Deus. Integralmente, não é macarrão não, tá? Integralmente é carne, físico, alma e espírito. Aquilo que se compõe um ser humano. Ou seja, ele foi integralmente excluído, integralmente separado de Deus. Ele não tem Deus. Nem dentro, nem fora. É uma vista com um raio-x que mostra exatamente por dentro e por fora quem é o ser humano depois de Adão. Algo que representa sim a criação de Deus, mas que não tem a sua natureza. E que de lá para cá está separado de Deus por causa do pecado. Depois de Adão, como diz Romanos 3,23 também para te confirmar o que eu estou falando, segundo a palavra de Deus, homem nenhum que nasceu da mulher nasceu com Deus, mas nasceu por procriação. Dizemos o seguinte, olha, filho de Deus é um privilégio que não cabe na natureza humana. Depois de Adão, é um privilégio. Porque segundo a Bíblia, todos que nascem da mulher, nascem por procriação, não pela vontade divina, nem pela bênção de Deus. Aquela visão que a Igreja Católica dá para todo mundo, que daí você pega a nenenzinha, vai lá, joga um banhozinho na cabeça dela, consagra ela. Por quê? Porque a ideia é religiosa, mas não é bíblica, porque se for bíblica, a causa do pecado foi a destituição. E nós trabalhamos com essa realidade aqui. De que as pessoas que entram aqui na igreja, elas não entram com Deus, não entram com qualidades, frutos divino, do Espírito Santo, virtudes celestiais, porque ela não tem nada. A Bíblia está me falando isso. E eu não posso mudar a vista desse ser humano que Deus trata. Porque eu não posso ser covarde com você. Se você quiser ter Deus, ser salvo, ter uma válvula de escape para mudar essa realidade, é uma outra coisa. O que nós não temos permissão biblicamente para dizer é que todo mundo veio com Deus aqui para esse culto hoje aqui. Por questão de linhagem, por questão de paternidade, por questão de natureza, de criação. Porque a Bíblia me diz, depois de Adão e Eva, para cá, o homem nasce sem Deus. Se você não concordar, você tem que rasgar a Bíblia. Porque eu estou te dando um texto aqui para te deixar bem claro. Por que nós estamos aqui? Então a palavra de Deus define. Romanos 3,23, sabe a Bíblia, cenáculo? Então a depravação da humanidade, aliás, a depravação gerou para a raça humana 3 aspectos e 3 realidades que eu quero mencionar aqui. Romanos 3,23, lê o texto. Todos. O que a Bíblia está falando? Essa descendência do mal que Adão gerou, de lá para cá, todos são culpados. O que a Bíblia está querendo dizer é que de Adão para cá, entenda, não há inocentes. Você concorda? Admite? Veja bem. Sou filho de Adão, filho de Eva, que comprovo essa natureza depreciada, comprometida, pecaminosa, natureza do pecado. E hoje estou aqui para ouvir da palavra de Deus o seguinte: de lá para cá todos
são culpados. Não há inocentes nessa história. Como nós vamos lidar com esse tipo de acusação? Como nós lidaremos? Diante dos homens a gente tem advogado para advogar, mas diante de Deus, quem vai advogar nossa causa? Se todos nós, por conta própria, estamos aqui considerados por Deus, por natureza, culpados, sendo tratados como pessoas não inocentes, como nós vamos lidar com isso? Comece a pensar. Romanos 7, 23, a palavra de Deus trata outro aspecto, outra realidade dessa depravação que gerou sociedade. Natureza pecaminosa. Onde Jesus, em João 8, 34, diz o seguinte: todos os que pecam são escravos do pecado. Se nós somos pecadores por natureza, todos somos escravos. Quem testifica diz amém. Então a Bíblia está dizendo agora, além de culpados, o pecado faz parte do homem, da sua natureza. Ou seja, por conta própria ele não pode parar de pecar. Não é que nem droga. Ah, eu vou lá para a fazendinha carpinar, entendeu? Para me desintoxicar. O pecado não é isso. Você pode fazer isso com a droga, mas com o pecado, filho. Nós nascemos para pecar. Não tem tratamento, não tem remédio humano, científico, tá? Para resolver o que está sendo pregado hoje aqui. Ou seja, tem algo que incomoda a Deus na minha vida, que Ele não gosta, que Ele não aceita, que Ele abomina, que Ele recrimina, que Ele amaldiçoa, mas que eu não consigo me desvincular, abandonar, largar, porque isso está inserido na minha vida. Meu Deus, sou culpado e escravo do pecado. Quem me livrará? Quem me salvará? Quem vai me ajudar? Quem vai me socorrer? Terceiro aspecto e realidade. Romanos 3, 21 ao 26. Romanos 3, 21 ao verso 26. Vai, cenáculo, lê o texto. Amém. Entenderam? A ação salvadora de Deus não se baseia em atos humanos aí, mas num ato especial que não vem de homens. Então a palavra de Deus está dizendo exatamente por intermédio do apóstolo. Justificação não cabe ao homem decidir, definir, revogar, declarar, mas de Deus conceder. Inocência ou inocentação de culpa, não cabe a nenhum clamor humano aqui definir se Deus vai perdoar ou não. Por quê? Porque parte de Deus, não de homens. Isso quer dizer que a cruz é o próprio reforço disso que eu estou pregando aqui, de que todos os homens são incapazes diante de Deus de requerer a sua inocência. Se alguém aqui quiser, vai falhar. Se alguém for tentar representar diante de Deus algum discurso pela sua inocentação, vai falhar, porque Deus não vai querer nem te ouvir, nem me ouvir, nem ouvir ninguém que existiu. Porque Deus tornou todo ser humano diante dele incapaz de se representar por si próprio. Então nós passamos a ser culpados, escravos do pecado, incapazes de qualquer
iniciativa ou tentativa de perdão divino. Porque Deus declarou pela palavra do seu próprio Filho, que homem nenhum depois de Adão nasceu com ele, ou com a bênção dele, porque são frutos do pecado. E todos estão caminhando para a condenação, a não ser que Deus faça alguma coisa. Que eu não comecei a pregar sobre isso. Mas um homem andando no caminho da peregrinação própria, ele é nada mais do que algo que Deus vai pegar no futuro para queimá-lo no fogo, na destruição, na condenação. E a imputação do pecado já deixa claro para a raça humana, independentemente da religião, do segmento, do pensamento, das proezas, das obras maravilhosas, inteligentes e geniais que já foram feitas aqui. O pecado existe. É um problema de ordem humana, de natureza humana. Ninguém pode negar isso. Deus precisa que solucione. Mas nós aqui não podemos solucionar. Por quê? Estamos vendidos a isso, comprometidos até a cabeça com isso. Até já tentamos ser diferentes, mas não conseguimos. Daí eu estou na leitura bíblica. Entre o tempo da lei, entre o tempo dos profetas. Deus cria o tabernáculo, Deus cria o sacerdote. E tem a ideia da expiação. Quem lê a Bíblia sabe do que eu estou falando aqui. Deus passa a ter a ideia de reunir as partes alienadas. Pela lei, ampliar reconciliação por meio da morte de um inocente. Porque Deus definiu que só existiria perdão por derramamento de sangue. O inocente tinha que pagar pelo culpado. Por isso que quando vocês entram no Antigo Testamento, vocês se deparam com um mar de sangue de sacrifícios. Tanto que Jesus disse, aprenda, eu quero misericórdia ou sacrifício? Porque o homem pegou uma afeição profunda pelo sacrifício, mas esqueceu da sua natureza, da sua mudança. Se pegou com os artefatos religiosos, mas esqueceu daquilo que angustia Deus, que ir a Deus, que é o seu pecado. Quando Jesus entra no templo, por que ele se revolta com o templo? Porque ele viu que a expiação se tornou um sistema religioso para as pessoas se sentirem melhor com Deus. O que ele viu? Muito sangue, muito sacrifício, mas zero de obediência. Então a ideia da expiação falhou. A lei se enfermou. E quando me perguntam, pastor, por que Deus submeteria o homem a esse tipo de lição? Criar um tabernáculo, um lugar apropriado para espirrar o sangue daquele cordeiro, daquela ovelha sem mancha, sacrificada pela iniquidade humana, fazer aquela coisa. Por que Deus então, pela sua onisciência, permitiria que tudo isso acontecesse, lei escrita na pedra, entendeu? Criação de um sistema de perdão, se ele sabia que o homem ia falhar e não ia honrar a aliança e ainda ia perverter o que Deus havia falado. Porque Deus estava colocando Israel, principalmente, num caminho de aprendizado para que a humanidade chegasse nessa seguinte conclusão, está aqui. Nós não podemos representar por si próprio nem por ninguém. Nós não prestamos nem para ter uma vida digna diante de Deus, se quiséssemos ter. Entra a expectativa messiânica, os profetas passam a dizer que vem um Salvador, vem um Senhor. Deus enviaria alguém especial, diferente de Adão e Eva e de tudo que existiu. Porque a conclusão era esta: se o homem tiver de depender de si mesmo, o homem nunca vai ser salvo. Não pode resolver a sua situação, não pode se manter purificado. Salmos 29. Abra. Nenhuma obra da lei será capaz de tornar o homem idôneo para apresentar-se a Deus justificado, ou seja, sem pecado. Lê Salmos 29. Vai, Senato, para o Salmos 29.
Amém? Está ótimo aí. Te convenceu? Entra a fase da leitura bíblica onde os profetas começam a dizer o seguinte: olha, Deus vai enviar alguém que não é da raça nem da natureza humana, algo tremendo, especial, profundo, etc. Porque a conclusão de Deus com a lei, a conclusão de Deus com a expiação é esta: o homem não pode representar por si mesmo. Ele nunca vai ser o que Deus quer. Como Romanos 3,20 fala, Colossenses 2,16 fala. Então tem muita coisa na Bíblia Sagrada, muita informação, muita doutrina, muita visão baseada no homem que Deus enxerga, que Deus vê, que Deus escreve, que Deus caracteriza, etc. Para nós chegarmos aqui na seguinte conclusão: eu posso não admitir isso, mas Deus me vê uma droga. Mas não é porque Ele não me ama, mas porque Ele quer exatamente dizer o que eu sou. E esse processo aqui para nós não é vergonha. Vergonha é você fazer o que não presta. Vergonha é você fazer o que não vale nada. Agora, Deus dizer a você do que você é capaz, do que você é, a que ponto você chegaria, eu acho que isso é um ponto importantíssimo. Para nós chegarmos na seguinte conclusão: nós não podemos andar só. Precisamos de uma força maior, de alguém diferente, sobrenatural, anormal, para nos conduzir, porque nós aqui, a Bíblia me diz, por conta própria, você está caminhando para a ira de Deus, porque o que mais incomoda nele, do que você é e do que você faz, você não vai conseguir se libertar. E ele vai te condenar, ele vai te pegar e vai te esmagar. Quando você acaba o último livro da Bíblia, Malaquias, a Bíblia Sagrada no Antigo Testamento está dizendo assim: aqui, olha, até aqui o homem morre. Até aqui o homem está morto. Até aqui o homem é uma simples palha que Deus vai queimar no fogo. Quando nós entramos na leitura do Evangelho, na leitura não só dos profetas, mas principalmente do Evangelho, Deus já começa a pensar com o seu amor. Mas se o homem não pode defender-se, se purificar, mudar, ser idôneo, apresentar-se justificado perante a minha face, mas se o próprio Filho de Deus viesse à terra para salvar os homens, promover o caminho da expiação por sua própria morte, pela sua cruz, abrir um caminho de libertação, reconciliação, justificação, adoção, propriação a todos que tivessem, ou que pudessem, receber dele um direito, uma chance de salvação. Se o homem não pode, não conseguiria. E se o meu filho for? E descer lá no meio deles? E morrer no lugar deles? Receber sobre ele a culpa de todos, o pecado de todos, a maldição de todos. Deus pensou que ele acertaria, que ele conseguiria reverter toda essa situação. Daí Jesus ele entra na história. E entra a cristologia, ou seja, o estudo de Jesus. Quem é Jesus? Quem é este homem que tanto mundo fala, que tanto mundo pensa, que tanto mundo prega, que tanto mundo, na verdade, o tem por referência de vários aspectos, etc, etc. Mas como disse, muitos não compreendem, não entendem o porquê ele morreu, o porquê ele foi crucificado, o porquê ele acabou daquele jeito, como os judeus não entenderam. Tem os profetas para ensinar, mesmo assim eles não entenderam. Porque Jesus encarna essa perspectiva da nossa necessidade. Ele entra no meio da nossa história de condenação, entendeu, filho? Ele vem das alturas para se tornar homem, natureza sem pecado, mas para receber a condenação que todos nós merecíamos aqui.
Eu quero até ler um texto com vocês, ao qual um profeta que existia antes dele se encarnar, já previa, olha, aquele a quem Deus vai enviar, Isaías, pode abrir tua Bíblia? Ele não virá para viver só, ele virá para viver e morrer, nascer, viver e morrer. Porque o seu ministério será ser ferido pelas nossas transgressões. Isaías 53:5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz está sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O profeta preveu que ele substituiria o pecado de todos nós. Porque Deus entendeu que só alguém que não é dessa natureza, desse mundo, dessa terra, desse gênero, dessa espécie, ele entendeu que somente o seu próprio filho, parte dele que ele criou, que nem da terra foi criado, como o homem foi, poderia solucionar, poderia resolver, consertar o que estava quebrado. Então Jesus, lá em Lucas 19:10, ele diz: pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Porque Deus entendeu que o único meio de salvação em Cristo que ele poderia nos oferecer era fazer com que o seu Filho fosse humilhado, mortificado, sacrificado em nosso lugar. E ele veio. E ele veio. Nascido da Virgem, mas não tido como natureza humana, ou seja, filho de uma mãe ou de um pai. Porque está aí o Filho de Deus que encarna a perspectiva messiânica, a esperança de um Salvador que os profetas anunciaram, para preencher esse rombo, esse espaço que os homens dessa terra não conseguiram solucionar. Por favor, meu amigo, se houver alguém capaz aqui de modificar e mudar alguma coisa nesse mundo, se levante, porque eu quero conhecer. Porque até agora, em pleno século 21, eu não vi ninguém mudar essa porcaria aqui. E todo tipo de mudança que sai dessa natureza chamada ser humano é pura utopia. Porque sai século, entra século, a coisa é a mesma. O homem não pode representar uma causa para mim, mas o meu filho pode. Deus entendeu. A Virgem despoja aquilo que era a semente de Deus. E ele vem, pregando, ensinando, fazendo milagres, fazendo operações, deixando claro quem era ele, deixando claro qual era a sua missão, a sua preferência, o seu destino, o seu alvo, o pecador para o arrependimento. Os bons não vão querer ele, mas os pecadores vão querer, quando sentirem o fogo de Deus queimando os seus pés. As suas almas, quando sentirem a condenação perto, eles vão querer olhar para ele, ir aos seus pés, como muitos foram, se humilhar, orar, suplicar e clamar por uma solução ou por um perdão. Se não fizerem, porque são orgulhosos, prepotentes como Adão, raça destituída que se comporta assim. Mas se os seus olhos abrirem para o pecado e para a condenação, seus olhos vão se abrir para Cristo. E vão entender que aquele que foi morto na cruz do Calvário não foi morto porque pecou, nem foi morto porque transgrediu. Pelo contrário, foi morto porque é santo. Porque é o Cristo. Porque é o ungido. Porque essa era a vontade de Deus, que todo pecado que houvesse na humanidade fosse encerrado sobre ele. Daqueles que existiram na lei e daqueles que existiriam depois dele. Não escapou ninguém. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, tenha nova chance, tenha uma expectativa de salvação, uma esperança de ser salvo. Porque o homem por conta própria ele não pode representar por si mesmo. Então quando você começa a entrar na leitura do Novo Testamento,
e aprender o estudo de Cristo e chegar nessa conclusão de que Ele é o Verbo de Deus que se encarna, Ele é o próprio Deus entre os homens, ou tudo aquilo que Deus é entre os homens, a Bíblia começa a trabalhar pelos evangelhos e pelas leituras epístolas apostólicas, ensinamentos apostólicos, de que a doutrina, o evangelho ensina que há um único Senhor, um único Salvador, a qual nós temos que adorar e obedecer, ponto final. Amigão, sentiu tua miséria, sentiu teu pecado, enxergou quem você é, vermezinho, que você não pode representar uma caminhada só. Eis aí o mediador da nova aliança, aquele a quem Deus determinou que se não se ajoelharem e não confessarem aqui, vão fazer isso no dia do juízo. O Evangelho é a doutrina da salvação, que não é nada antropológica. Sabe por quê? Ela ama o homem, mas a preferência é para Jesus. Ela ama o pecador, mas a preferência é dele, para ele e do que ele veio ensinar. Porque o Evangelho te diz assim: aceite a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da tua vida, e aprenda a obedecer tudo aquilo que ele ensina. E a igreja foi fundamentada, estruturada nisso, porque os apóstolos respeitaram a norma, a inspiração, o método daquilo que Jesus mandou pregar, para fazer esse povo que entrou aqui sem perdão, sem direito a nada do céu, separados e condenados por natureza, a se apropriarem aos termos da fé para se salvar. Porque foi declarado que a salvação é um dom de Deus, e a justificação está na crença em Cristo, para não deixar mérito ou honra para ninguém aqui, e fazer essa igreja ser um espaço, um lugar maravilhoso para você ficar, lindão, porque aqui nesse lugar onde nós estamos agora, é um lugar onde se preparam, ou se prepara, a consciência dos homens, do plano que Deus definiu para a humanidade, para trazer ao estado original aquilo que se perdeu, aquilo que foi modificado por causa do pecado. E nós estamos aqui, respeitando essa ordenança, que quem não nascer de novo, não se regenerar em Cristo, do que é, do que fez, do que faz, não vai herdar o reino do céu. Aquele que crê nele tem a vida, mas quem não crê já está condenado. Então a Bíblia diz o seguinte: filho, ou você abraça Jesus e obedece, ou você o adora e o reconhece, ou você já está condenado por conta própria. Deus não vai aceitar nada de você. Os evangelhos me dizem assim: eis aí o Jesus que você tem que amar, porque ele veio de uma condição divina e se esvaziou dela, como diz Filipenses, para se fazer forma de um homem simplório e pequeno, indefeso, para ser ofertado como sacrifício de expiação, perdão, por gente que não merece. E ora, nesse exato momento estão procurando uma forma de negociar isso. O tamanho do arrependimento, o tamanho da conversão, o quanto nós temos que mudar para chegar numa conclusão, se vai ficar caro ou não. Meu filho, Deus não quer discutir com você. Você está errado na concepção tua de igreja, pastor. Nós não estamos aqui para discutir com você. Tem salvação para quem quer se salvar. Para quem não quer, tem inferno e condenação. Porque é isso que a Bíblia me diz. E desafio qualquer um aqui que discorde a me mostrar na Bíblia que há um caminho diferente desse que Deus está colocando aqui, aonde ser bom, ser humano, ótimo, inteligente, capacitado, avançado, tem um espaço especial para ele, que Deus não fala assim. Não tem. Isso é conto de fada. Por isso que o mundo odeia a Bíblia. Mas daí é aquela questão. Eu pergunto para o mundo: quem é Jesus? Ele me coloca como filósofo, ele me coloca como sendo um curandeiro, ele me coloca como sendo até um cientista econômico.
Quantos aqui que não pegaram o cristianismo como autoajuda, não foram para iluministas, inteligentes, que fizeram de Jesus uma ferramenta para o cotidiano, transformaram ele nisso, uma praticidade. Mas eu não me escandalizo com o mundo, porque eu sei que o mundo na verdade é leviano, é maldoso, é anticristão, é o próprio fruto de Adão e Eva que vai ser gerado lá para frente, governado pela besta. Mas a grande questão aqui é esta: e os da igreja? Que são tão antropológicos quanto aqueles que estão lá fora, porque eles querem um Deus voltado para ele, para as suas ansiedades, para as suas razões, inclusive para a noção de que são inocentes, nasceram com Deus e têm direitos. Ah, é? Vermezinho, você não tem direito a nada aqui, nenhum. Direito a nada. A Bíblia diz: o único que pode mudar essa situação minha e na tua vida é aquele a quem Deus destinou para ser ovelha muda e calada na mão daqueles que o odiavam. E através do seu sangue, da sua oferta, do seu corpo, nos proporcionar aquilo que nós precisamos: reconciliação, perdão, mudança de vida, conversão, arrependimento. Coisas que a gente não pode gerar, mas que pelo poder de Cristo nós podemos, se crermos nele. E não passarmos a desenvolver um cristianismo aqui baseado em gente boa, mas um cristianismo baseado em gente ruim que quer mudar, que não calcula o tamanho do arrependimento que tem que ter, que dá tudo o que pode. E uma coisa interessante, no termo de apropriação que o Evangelho exige para você poder ser salvo e ser de Cristo, posso te dizer? Não negocia. Manda embora quem não quer. E isso realmente não nos deixa alternativa. Está com vontade de abandonar Jesus, filho? Quem vai te advogar? Quem vai te representar? Mamãe, papai, cadê eles? Não consegue nem se governar. Está com vontade de fazer loucuras com a vida? Transmitir toda essa revolta que você tem, de um dia para a noite, como se ela não valesse mais nada. Daí diz o meu Senhor: quanto vale a tua alma? Quanto que você daria pela tua alma? Inconsequente, que quer desperdiçar a vida como se ela não valesse nada, e não parou para pensar um momento sequer que amanhã pode ser muito tarde demais para você ser despedido dessa vida, nestas condições erradas que você vai viver aí. Pode ser muito tarde demais para você, crentino, sem vergonha, com a Bíblia debaixo do braço. Se Deus te chamar nessas condições que você está aí agora, é de você que Deus está falando, que quis ser um Adão com a Bíblia debaixo do braço, para enganar a si próprio. E a única coisa que conseguiu mudar na sua vida foi a religião mesmo. Foi a placa da igreja que você frequenta, porque você continua o mesmo. Sabe qual é a oração de um condenado? Paulo fez ela: Senhor. Aliás, Senhor, não. Homens, romanos, homens de glória, de poder, e pensam que são alguma coisa. Quem nos livrará do corpo dessa morte? Quem nos livrará da condenação? Se nós já nascemos culpados, já nascemos escravos, dependentes e viciados no erro, se não temos direito nenhum de perdão, nem de reconciliação com Deus, estamos separados. Quem vai nos livrar? Quem vai solucionar esse problema aqui? Quem vai mudar toda essa história? E é uma coisa interessante nas pessoas, sabia? Elas têm uma análise profunda do que o pai e a mãe foram, do que os avós foram, das coisas erradas que os seus amigos fizeram, das coisas erradas que os presidentes, os líderes mundiais fizeram, mas elas não conseguem analisar a si próprias.
e entram num culto de igreja fiel como esta, aqui nessa noite, para discutir com Jesus qual é a parcela ou qual a proporção do quanto você precisa mudar, se arrepender, sendo que Deus não está disposto a negociar com você. Entenda, não é Ele que precisa de você, somos nós que precisamos dEle. Ele não precisa de espetáculos, templos, multidões gritando o seu nome, porque Ele já tem o céu para fazer isso a Ele, para dar a glória que Ele merece, o reino que lhe pertence. Somos nós que precisamos aqui hoje vir a Ele, se render a Ele, dizer o quanto nós prevaricamos, pecamos, transgredimos, violamos aquilo que Deus nos deu por ordenança de salvação. Perdemos tempo com mesmices, com futilidades, com vaidades. Passamos a amar mais o corpo do que a alma. E ainda se acha no direito para vir debater existência de Deus. Põe em questionamento a fidelidade dEle. Põe em questionamento a palavra dEle. E quem é você? Que não sabe nem lembrar o dia do teu nascimento. Pois é, filho, eu não sou Valdomiro. Essa igreja aqui não é Internacional da Graça. Não é essas porcarias que vocês estão vendo por aí. Sabe por quê? Porque nós temos consciência de que até o pastor, o pregador que está em cima desse púlpito aqui, é feito do mesmo material que você. E sabe por que está suando a camisa e pregando esta palavra? Porque ele entendeu qual é o caminho que leva para Deus. O caminho que Deus traçou para a humanidade. Jesus Cristo de Nazaré. O caminho, a verdade e a vida. E uma via de mão única, irmãos, que nessa noite se fechou aqui, se estreitou aqui, para pressionar esse povo que está brincando de fé, tentando colocar o pastor em evidência, sendo que tem que estar sendo discutido aí, não é o pastor aqui em cima não, filho, é você, ordinário, é o que você não tem coragem de enxergar no espelho, hipócrita, que você deveria assumir hoje. Vou abandonar Jesus. Boa sorte. Boa caminhada. Meus sentimentos por você. Porque um homem sem Cristo não termina essa história em salvação. Mas um homem sem direitos com Deus. Um homem sem Jesus é um trapo de imundícia. Tanto tempo para Deus ensinar e eles não aprenderam. Tantos séculos para Deus provar à sociedade que não adianta esconder Adão e Eva em prédios, aviões, em carros que voam, em tecnologia e ciência, porque eles continuam mesmo. Só sabem procriar a doença. Procriem a doença. Isso que serve a geração. Sai alguma coisa boa daí? Enganoso é o coração do homem. Entreguei minha vida para Jesus. Porque eu entendi que é o único caminho. Não é uma religião. Mas é uma proposta universal. Assim como o pecado também é. E eu sei que aqui nesta noite, eu estou acabando. Há muitas realidades aqui, em um templo só. E eu quero simplificar as realidades aqui. Árvores que não conseguiram frutificar. Pessoas que não conseguiram vingar Jesus em sua vida. Porque tem um sério problema. Não conseguem se humilhar. Não conseguem admitir a sua culpa, a sua parte pecaminosa e a sua incapacidade. Quando uma pessoa pega nos braços de Jesus, aperta a sua mão e diz: Senhor, me levanta,
e me salvar. Ela tem uma motivação muito grande para isso. O que ela é e para onde ela vai. Quer razões melhores do que essa? Quantos que você não sepultou nessa vida, que você não mandou para o céu e foram para o inferno, porque morreram sem Cristo? Não vai ser diferente com você. Se você continuar do jeito que você está aí. A começar pelos meus irmãos que não querem trabalhar. Não querem servir, porque são covardes aqui. Entendam, filhos. Jesus quer uma coisa diferente. Parecida com Ele. Abaixa tua cabeça e fecha teus olhos.